Tem uma coisa que me pega um pouco e que é pauta de conversa com os meus amigos, inclusive, porque é algo sério, assim, na minha cabeça, que é o que eu fico repensando, que é, será que eu estou me tornando aquela pessoa que começa a criticar as coisas dessas novas gerações? Eu não quero ser a adulta que faz isso, sabe? Porque até pouco tempo atrás, era eu, há muito tempo, na verdade, né? Já tá virando muito tempo, não era pouco. Mas enfim, eu fico pensando um pouco nisso, porque eu realmente não quero. Eu cresci pensando que nós, adolescentes, merecemos respeito porque a gente tá vivendo, a gente tá discutindo coisas e tá pensando sobre coisas e desenvolvendo, enfim. Eu sempre fui muito nessa pauta. Mas hoje eu me pego e daí eu olho pra trás. Eu já passei por essa fase, eu sei o que essa fase está passando, mas realmente tem coisas assim que a gente já não tem mais muita paciência justamente porque a gente já passou por essa fase, a gente se arrepende de muita coisa que fez, talvez faria de forma diferente. Então, a gente tá vivendo outras coisas que nessa fase parecem ser coisas muito mais importantes do que as que vinham antes, mas isso é natural, né? A cada degrauzinho a gente vai ultrapassando problemas e vão vindo outros. Mas eu realmente não quero me tornar alguém que critica algo por ser para jovens. Mas tem coisas que realmente a gente tem que identificar que não são o nosso momento de vida, a gente não se identifica mais com esses problemas, com esses conflitos que são importantes naquela fase da vida. E isso é natural. Então a gente tem que saber escolher também as pautas que a gente vai dar importância e de fato criticar ou ter uma opinião sobre isso. E por que eu tô falando isso? Porque o livro que eu venho falar hoje é o De Repente Adulta, que eu li também já faz um tempinho, que eu tava meio que adiando aí pra falar pra vocês. Mas esse foi um livro que me irritou muito, muito. Porque esse livro vai falar sobre essa personagem que, de repente, ela precisou se tornar adulta. Só que assim, ela é uma personagem de 30 anos que se comporta como uma adolescente. E assim, gente, não é se comportar porque ser adolescente é ruim. Mas sim porque uma pessoa que está aos 30 anos, a gente espera que já tenha ultrapassado certos limites e certos, avançados, se dado conta que a vida tem certas coisas importantes nessa vida, né? Então, a forma como ela se comunicava, o que era importante, o que não era importante, o que ela já devia, tá correndo atrás há muito tempo, ela não tá. Irrita, assim, pela falta de paciência que eu estava com essa personagem. Então, fez eu refletir se o que tinha me incomodado. E não é pelos conflitos de um adolescente, mas sim por adultos se comportarem como adolescentes. Porque tem certas coisas já que a gente já pensa assim, não dá. Isso me irritaria na vida real, assim. E eu sei que tem gente que se comporta dessa forma. Mas, de fato, isso me irritaria na vida real e eu não teria paciência pra isso, assim, gente. Sei lá, a vida corre, não tô aqui pra ensinar ninguém, não tô aqui pra ter paciência com ninguém. Vou ter paciência com quem, de fato, tá lá, o adolescente, que se eu precisar conviver com o adolescente, se eu precisar... Eu até tenho mais paciência pra conversar com as pessoas que, de fato, estão passando por aquilo naquele momento. Agora, 30 anos na cara, se comportando como uma pessoa de 16, até 20 e pouquinhos, gente, até 20 e pouquinhos ali, 21, 22, a gente até dá uma, que tem aquela coisa de o cérebro só de fato terminar de se desenvolver lá pros 25 anos, e pensando na minha vida, de fato tem coisas que realmente começaram a tomar um certo sentido depois dessa idade, por mais que por muito tempo a gente pensa ainda que, nossa gente, eu tô me sentindo uma adolescente... E os meus pais já foram isso, tem aquela comparação, né? De fato, parece ter uma lacuna aí, mas quando a gente para observar, a gente tem a gente precisa ter essa evolução, sabe? Evoluir nos pensamentos, na paciência, no sentimento. Precisa ter essa construção de inteligência em outras áreas da vida, sabe? Não dá pra ficar parado no tempo nesse sentido. E daí me lembrou uma coisa que muita gente falou em A Hipótese do Amor, por exemplo, que os personagens agiam como adolescentes. Lembrando que em A Hipótese do Amor, os personagens têm 20 e poucos anos. Buzina. Deve estar tendo engarrafamento por causa de um caminhão, provavelmente. Enfim, em A Hipótese do Amor, os personagens têm 20 e poucos anos e muita gente falou sobre isso, de os personagens agirem
como adolescentes. Só que lá, pra mim, não teve nada a ver, tá? Na verdade, os comportamentos que as pessoas julgaram como comportamentos de adolescentes acontecem entre as pessoas de 20 e poucos anos ali na faculdade, quem se forma muito cedo já vai logo pra uma pós-graduação. Gente, ainda tá sendo essa mentalidade, como eu disse, o cérebro demora pra se desenvolver de forma completa até os 25 anos. Então, assim, sim, muitas coisas, muitas brincadeirinhas e tal, mas no caso de A Hipótese do Amor, eles já estavam pensando em outras coisas, pensando em profissão, pensando, sabe? Já tinham almejando outras coisas, por mais que alguns comportamentos ainda fossem um pouco mais jovens ou um pouco imaturos, mas assim, gente, imaturidade nesse sentido, assim, de não saber como agir em certas situações, isso vai de cada pessoa, né, de fato. Mas tem coisas, assim, que no caso dessa personagem, não comecei a falar do livro, né? Essa personagem é uma personagem de 30 anos, chamada Beth. E ela, assim, não quer nada da vida, tá? Ela não dura em nenhum trabalho, ela não mantém nenhum relacionamento, ela não almeja nada, não tem meta nenhuma, ela ainda tá na casa dos pais. A mãe principalmente, é muito, como é que se diz? Ela cobra muito, sabe? Então, assim, não faz nem sentido ela ainda estar na casa dos pais, sendo que a mãe tem outra visão dela. Não parece muito certo que ela ainda continuaria na casa dos pais, ou que a mãe deixaria ela continuar na casa dos pais, sabe? Não sei, eu tenho um pensamento que eu achava que não. Porém, ela tem uma irmã que já tá casada, já tem 2 filhos, ela é super responsável, super compromissada, organizada, sabe? Já tá vivendo outras fases da vida e ela é uma personagem que não quer nada com nada, a Beth não quer nada com nada. Só que o que acontece? A irmã da Beth e o cunhado da Beth saem de carro e acontece um acidente. O cunhado morre e a irmã da Beth está em coma. E assim, o esperado é que os filhos dela fiquem com os avós. Porém, ela sempre acreditou muito na Beth. E fala que quer que os filhos fiquem com ela. Então, de uma hora para outra, a Beth tem que ir morar na casa da irmã, enquanto a irmã tá lá no hospital, e cuidar dos sobrinhos, que é uma adolescente e uma criança, e pegar todas as responsabilidades, assim. Então, esse é o chamariz. Só que, assim, por metade do livro, ela ainda se conforma. Ela se comporta como essa pessoa, assim, que não quer nada com nada da vida. A forma que ela fala, o que ela espera das pessoas. E, às vezes, as pessoas, assim, já estão na outra fase. As pessoas que estavam com ela já estão indo pra uma outra fase e pensam assim... Sabe aquele amigo seu que não quer, não desenvolve na vida, não quer nada, e daí você já tá numa outra fase de almejar coisas novas, e às vezes olha pro lado e pensa assim, não consigo nem mais conversar contigo, sabe? Então é meio nesse sentido o livro. Então ela fica metade do livro correndo atrás, tudo bem, ela vai ter que aprender. Assim, metade do livro pra aprender um negócio, ficou sem paciência, gente, 30 anos. Então, assim, foi isso que me irritou. Mas não é o caso de personagens que estão tendo os conflitos ali de adolescentes e tal. Eu sei diferenciar quando um livro não é mais pra minha fase, né? Porque meus conflitos são outros, eu espero outras coisas das histórias. Eu tive sonhando. Espero outras coisas das histórias. Então, assim, eu sei que certos livros não vão me agradar porque não são as coisas que estão passando pela minha cabeça no momento. Não são coisas que eu quero pensar sobre, sabe? São fases que eu já vivi que não me agradam mais. Então, assim, eu sei diferenciar isso. Mas nesse caso seria um livro que era pra ser adulto. E a temática do livro seria essa mesmo, né? De ela acordando pra vida. Talvez, se fosse escrito de outra forma, pudesse me atrair. Pode ser que sim, pode ser que, né, ficou se arrastando muito, assim. Eu não teria como saber também, né? Mas eu arrisquei com uma coisa que eu sei que me irrita, que eu sei que pode pegar ali pra mim algumas coisas, mas ainda dei um voto de confiança, porque eu achei que seria interessante ver essa evolução dela. Mas é uma evolução, assim, meio... Queria que fosse mais rápido, sabe? Pra viver outros conflitos. Eu acho que teria outras coisas pra viver depois que poderia ter explorado se tivesse essa redução da primeira fase dela. Depois que ela passa por essa fase, esses 50% do livro, a história passa a
a criar corpo, assim, sabe? A gente se envolve, tem conflitos ali que ela vai ter que ver com a sobrinha dela, com o sobrinho, e daí tem um amigo dela. Então, são outras coisas que, né, parece que passou de fase, finalmente. E daí o livro fica realmente legal. Mas daí é pouca coisa, né? É pouco livro, poucas páginas pra esse tipo de história, pra valer a pena todo os 50% do livro, sabe? Então talvez se ela tivesse reduzido essa primeira parte e a gente tivesse embarcado nessa outra parte dela, tendo que assumir, e de fato, tendo não sucesso, né? Porque ela, né, são aos trancos e barrancos que ela vai aprendendo as coisas que ela precisa. Mas encontrando isso e lidando de uma forma madura, de fato, e que as coisas fossem mais desenvolvidas e tal, eu acho que ia ser um livro bem legal, tá? Mas como passa, tipo, o livro é sobre essa fase dela, eu acho que a gente tinha um estereótipo antes dessa coisa da maturidade, de as coisas não darem certo, com livros com história de pessoas bobinhas, ingênuas, inocentes. E eu acho que foi bom a gente ter superado essa parte, né, de ser muita ingenuidade, meio, ai, preciso de um homem que vai fazer eu fazer as coisas certas. Ai, como eu sou estabanada, sabe? Uma coisa assim, isso me irritava também, tá? Era engraçado até um certo ponto, depois que isso continuou se repetindo nas histórias, começou a me irritar também. Mas que bom que a gente pulou dessa fase. Mas agora, ficar ali estacionada no tempo porque quer, também já... Não, até porque ela está na casa dos pais, tendo a mãe que ela tem, também não faz muito sentido. Ela continuar na casa dos pais e a mãe deixar ela ficar ali, de boa, assim. Ai, minha filha sai todo final de semana, fica com ressaca todo final de semana e ok, eu só vou falar um monte pra ela toda vez que isso acontece, mas nada vai acontecer. Eu sei que tem gente folgada, gente. Eu sei que tem gente que existe gente assim. Eu só não tenho paciência. Não tenho paciência pra quem não tem visão de futuro. Ainda mais tendo que ler isso em livro. Enfim, gente, desabafei, eu não sei porque saiu, assim, vontade. E enquanto eu tava escrevendo a resenha, que daí eu fui começar a ficar irritada, eu até falei nas leituras de abril, né? Eu acho que eu falei sobre esse livro nas leituras de abril, mas eu não tinha ficado tão irritada quanto comecei a ficar quando eu escrevi, né, sobre esse livro ali pra saber, né, lembrar o que eu tinha experienciado. Eu fui começando a ficar irritada. E eu tinha dado, se não me engano, 3 estrelas pra esse livro. E daí eu fui escrevendo assim, não vale 3 estrelas esse livro. Então eu diminui para 2 estrelas. É isso. Resolvi. O livro vale 2 estrelas. Enfim, obrigada por me ouvirem. Eu falei sobre outras coisas, mais sobre outras coisas que sobre o livro. Mas não sei, eu precisava, acho que, desabafar sobre esse assunto e esse conflito, né, pra mim. Porque eu, de fato, estou vivendo as fases como leitora na internet, sabe? Então tem várias coisas que eu pensava lá nos meus 19 anos que já estavam na internet. E quem me acompanha naquela época vai lembrar, talvez, mas elas não estão de fato na internet, né? Porque era na época do blog, o blog não existe mais. Mas enfim, é isso, gente. Talvez eu esteja só uma millennial de 33 anos, assim, cansada, né? Porque todos os millennials estão meio cansados. E estamos virando, sim, a geração que olha pra trás e pensa, ai, tô cansada. É isso. Beijo, até o próximo vídeo.